A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. Volume 438 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Quem és tu que a ilusão é tanto incapaz de definir o teu eu? Sabei vós que sois uns corpos imprudentes no abismo de dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material por grande obscuridade do espírito. Já é tempo de relembrar que os vossos dias estão contados. E não mudas de pensar? Ora, és um criminoso sem perdão. O mundo chegou em uma contradança de que ninguém se entende. Os desentendimentos são de um modo geral. Nem a si mesmo. As pessoas estão se entendendo, porque hoje quer uma coisa, amanhã já não quer. Hoje diz que faz, amanhã não faz mais. Para ver que a contradança, todos vivendo contra si mesmos, existe uma causa, porque não há efeito sem causa. A causa é a mudança de fase da natureza. Como todas as mudanças, sempre existem essas contradanças, todos vivendo contra si mesmo, desconhecidos da causa, porque não há efeito sem causa. O pensamento e a imaginação não respondem às perguntas que todos fazem. Quem somos? Ou por que assim somos? De onde viemos e para onde vamos? O pensamento não responde. A causa é a mudança de energia. Quem governava a natureza era a energia elétrica e magnética. Agora quem está governando a natureza é a energia racional para a desmaterialização da energia que está materializada na máquina do raciocínio, para que todos possam conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Ninguém sentiu a mudança de fase, porque estão vivendo contra a natureza. E quem vive contra a natureza não sente as suas mudanças. E isto é o que aconteceu com os pensadores. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, parece até que estamos no fim dos tempos, por vivermos nessa contradança, vivendo contra nós mesmos e não sabemos a causa. A causa é a mudança de energia, essa que é a causa. Eram as energias elétricas e magnéticas que governavam a natureza, e passou a energia racional a governar a natureza. Os pensadores não sentiram essa mudança por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tinha condições de sentir a sua mudança. Hoje todos que passaram a se conhecer sentem a mudança natural da natureza, que a energia racional está tratando de desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer mais ficar ligado nessas duas energias do chão, por serem duas energias em transformação. E ninguém quer se transformar para pior, ninguém quer se transformar para a classe de bicho irracional. E por isso estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Hoje encontraram a solução da vida na cultura racional, a solução desse encanto para o seu verdadeiro estado natural.
até que enfim chegou o fim desse nada que é a matéria. E a energia que está materializada na glândula pineal, depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu progresso de pureza, por serem eternos, puros, limpos e perfeitos. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, estudando a cultura racional dia e noite, noite e dia, para desmaterializar a energia que está materializada como máquina do raciocínio, para que depois dela desmaterializada volte para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque estão sentindo que a matéria chegou ao seu fim, para ver que todos já têm receitas principais naturais da natureza para o prolongamento dos anos de vida, para que alcancem a paz verdadeira, a concórdia verdadeira e a fraternidade verdadeira. Tudo isso é encontrado nos livros do Universo e Desencanto, a fórmula principal do prolongamento dos anos de vida de todos, para que todos assistam ao progresso da concórdia e o progresso de todos transitarem pelo espaço, por estarem ligados à energia do verdadeiro Deus, que para o verdadeiro Deus não há nada impossível. Pois a energia deformada, a energia elétrica e magnética, fez toneladas de ferro transitarem pelo espaço, que fará a energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. A energia do verdadeiro Deus, a energia racional, é poderosíssima. E Deus é um habitante do mundo racional, um mundo racional com seu corpo de pureza, puro, limpo, perfeito e poderosíssimo. Hoje todos estão trabalhando para ir ao encontro do verdadeiro Deus, porque todos são filhos do verdadeiro Deus. E por isso está aí a cultura racional, desmaterializando a energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de vida eterna, com seu progresso de pureza. E assim todos voltando para junto de Deus outra vez, porque a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Somos felizes porque passamos a nos conhecer. Somos felizes porque sabemos o porquê que assim somos, o porquê dessa deformação racional, e de onde somos, e de onde viemos, e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Iríamos nos transformar em classes inferiores. Que vale que acordamos ainda a tempo de saber como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, como todos estão sabendo como voltar para o mundo de sua raça. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem tempo, estudando a cultura racional dia e noite, noite e dia, para poder conhecer a concórdia, porque todos os pensadores estão vivendo na discórdia, que causa os atritos e os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo e desentendidos de si mesmo. Por isso estão atravessando a era do fogo e a era de salve-se quem puder e se puder, os pensadores, porque quem tem conhecimento de cultura racional tem com quem contar e onde se agarrar, e é socorrido em todos os lugares. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade,
O triunfo racional é o triunfo do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita, com o nosso progresso de pureza, para ver que a vida tem solução definida e definitiva. E aí está ela, dizendo quem são, dizendo por que assim são, dizendo de onde vieram, e dizendo para onde vão, e dizendo para onde iriam se continuassem a pensar e a imaginar. Iriam para onde? Se transformar na categoria de bicho irracional, porque as duas energias que os pensadores estão ligados são duas energias em transformações. E por isso se transformam de uma vida para outra, e todos vivendo como bichos. E por isso matando uns aos outros por viverem na categoria de bicho racional. Todos sabem a causa do enfraquecimento do pensamento, porque há 51 anos passados terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores, essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, ceifando a vida dos pensadores. Essa infinidade de doenças novas no mundo inteiro, ceifando a vida dos pensadores. Essa infinidade de males naturais da natureza, ceifando a vida dos pensadores, que são os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões. Frio de matar, calor de matar, enchentes, secas, faíscas elétricas. Tudo isso porque acabou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. Causou essa infinidade de males naturais da natureza, como também causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violências, essa infinidade de assaltos, essa infinidade de roubalheiras, essa infinidade de traidores, essa infinidade de terrorismos. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. Como quando terminou a fase de monstros, a natureza destruiu todos os monstros. Quando terminou a fase de selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. Agora terminou a fase do pensamento, a natureza está destruindo os pensadores. Termina uma fase, todos daquela fase perdem o direito de viver. E assim são as evoluções naturais da natureza. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, chegou o fim da matéria, que se transformará em líquido, porque é feita pelo líquido, porque é feita pelo sêmen. E chegou o fim da morte, porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, porque é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Está provado e comprovado, com base e com lógica, que chegou o fim da matéria, que ela, por ser feita pelo sêmen, que é o líquido, se transformará em água, em líquido. E a energia que está materializada na glândula pineal, depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Por que pureza? Porque são puros, limpos e perfeitos. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer ir para as classes inferiores, correr toda essa hierarquia de bicho e se transformar em pedra. Porque sabem que vão sofrer muito mais do que na matéria, a transformação de pedra, e que toda pedra tem seu tempo de duração,
com o tempo apodrecendo e vindo a transformação dessa deformação para o seu estado natural. Mas até aí vão levar infinidade de eternidades para chegar a esse ponto de transformar a água e a terra e as pedras no seu verdadeiro estado natural. E com o tempo virá a transformação dessa deformação para o seu estado natural. Mas daí decorrem infinidade de milênios, infinidade de eras. Era dos irracionais, era das trevas e eras da transformação dessa deformação para o seu estado natural. Aí tem que passar infinidade de eternidades para ver essa transformação, porque a natureza levará todos para o seu verdadeiro justo lugar. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim de sermos assim deformados nesse progresso de transformações. O nosso fim é muito bonito, porque voltamos ao nosso verdadeiro estado natural. Coisa mais bonita do que essa não existe. Coisa mais linda do que essa não existe. Saber como voltar para o nosso verdadeiro estado natural de energia de vida eterna. É justamente essa energia que está materializada no istmo do mesencéfalo que será desmaterializada pela cultura racional. Depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é se tornar um corpo de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, chegou o fim de todos serem assim, porque sabemos como deixar de sermos assim, com esse progresso de destruição que vai a regresso. Hoje todos que já passaram a se conhecer, a satisfação é unânime no mundo inteiro, em todas as nações do mundo, porque todos estavam necessitando da concórdia, porque do jeito que todos estavam vivendo não aguentavam mais a vida da matéria, porque tudo piorava cada vez mais, até a falta de gêneros alimentícios para manter a vida. Hoje triunfará em todas as nações do mundo a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia entre todos, porque todos querem a concórdia, todos concordando com todos, porque com a discórdia ninguém pode viver. Porque a discórdia causa os atritos e os atritos causam os conflitos, e vivem todos os pensadores em conflitos consigo mesmo, tendo até medo de morrer, porque não sabe para onde vai, como todos têm medo de tudo. E por isso ninguém tem mais confiança em ninguém, porque as traições não cessam, a ganância não cessa, a vontade de ser rico não cessa, a vontade de ser milionário não cessa. Tudo porque estão pensando nessa deformação e transformação racional. No pensamento está a discórdia, no raciocínio está a concórdia. E é da concórdia que todos estão necessitando, porque de discórdia todos estão cheios e fartos. Ninguém aguenta mais viver desse jeito. Hoje todos que passaram a se conhecer costumam a dizer, estamos no fim dos tempos, a matéria chegou ao seu fim, a morte chegou ao seu fim, porque agora sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural por meio do universo em desencanto. Chegamos no fim desse encanto, chegamos ao fim da morte, porque sabemos como voltar ao nosso estado natural, porque está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E assim o mundo inteiro entrou em conflito, todos em conflitos consigo mesmo, e por isso os conflitos bélicos não cessam, as guerras não cessam. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem que todos estão em uma grande confusão em que ninguém se entende. E por isso ninguém tem mais confiança em ninguém, desconfiam de todos e de tudo, porque está aí a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder.
E esse rincão de sofrimento e padecimento sem fim nessa vida de sonhos e de ilusões, para ver que hoje, com a cultura racional, existe a solução definida e definitiva da matéria e da morte. E ninguém morre mais, porque sabem como voltar para o seu estado natural. O natural é no primeiro mundo, o mundo racional, com os seus corpos de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. E esse é o mundo dos deuses fantoches, os deuses materialistas, que só querem saber do vil metal, como Alá, Maomé, Buda, Adonai e uma infinidade de deuses materialistas. E o dinheiro feito pelos selvagens atrasadões, destruindo os civilizados, porque os pensadores adotaram os feitos dos selvagens atrasadões e por causa do dinheiro esse grande sofrimento no mundo inteiro. Quem tiver dinheiro come, quem não tiver morre de fome. E todos iludidos com o dinheiro, traindo uns aos outros por causa do dinheiro, que é a mola real do animal de origem racional. Sem dinheiro ninguém faz nada, porque se acostumaram a viver com o dinheiro inventado pelos selvagens atrasadões, que fizeram o primeiro dinheiro de couro. Tantos couros valiam tantos, e implantando a selvageria no meio dos civilizados. As trocas seriam muito melhor, como já houve épocas, fases das trocas. Com as trocas, todos vivem muito bem. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 439 do Histórico.